Boa tarde, meus amores. Vamos dar continuidade ao nosso tema, né, sobre as interações entre os seres vivos. Então, pessoal, os seres vivos, eles interagem tanto com indivíduos da mesma espécie, como com indivíduos de espécies diferentes. E isso é importante, porque essa rede de relações, ela é essencial para a vida. A gente viu na imagem, né, de início, um morcego, né, que o morcego ele interage com a planta da qual ele obtém o néctar. E também ele vai interagir com outros morcegos e com outros seres que vivem no mesmo habitat. E o que é habitat? Habitat é o lugar onde o ser vive, aonde ele mantém suas relações, aonde ele interage com os componentes vivos e não vivos, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Onde ele se abriga, onde ele busca alimentos, proteção e também até parceiros para a reprodução. Então, o meio ambiente, ele é formado, né, o ecossistema, ele é formado pelos seres bióticos e abióticos. Os seres bióticos está relacionado à vida. Tudo que tem vida é um ser biótico. Por exemplo, um fungo, uma bactéria, um verme, um protozoário, o ser humano, os animais aquáticos, os animais terrestres, os vegetais, as algas, são seres bióticos, são seres que têm vida. Tem vida por quê? Porque são formados por células, porque nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem, morrem, se interam no ambiente com outros seres, por isso que são chamados de seres bióticos. Já os abióticos são fatores e processos não vivos, mas que são essenciais para manter a vida no planeta. Esses fatores bióticos é a temperatura, o ar, a água, o solo. Tudo isso faz parte, o calor, a temperatura, faz parte dos fatores abióticos. E os dois juntos, os fatores bióticos e abióticos, formam o que nós chamamos de ecossistema no meio ambiente. Então, nesse ecossistema, nós temos os seres autótrofos. Quem são esses seres autótrofos? São seres capazes de produzir seu próprio alimento, ao nome auto. Eles mesmos produzem seu próprio alimento. Através de quê? De um processo chamado fotossíntese. Nesse processo, eles vão utilizar substâncias do meio ambiente, água, gás carbônico e luz solar. E também eles possuem uma substância chamada clorofila, que ajuda, né, a fazer com que esses seres eles adquiram a luz solar. Então, esse processo chamado fotossíntese, esses seres autótrofos, eles vão adquirir seu próprio alimento, que no caso é a glicose, que é uma espécie de açúcar que os vegetais e as algas têm. E ainda nesse processo, além de produzir seu próprio alimento, que é a glicose, que vai servir para alimentos de outros seres, também eles produzem o gás oxigênio. Estão vendo que interessante? A planta, ela absorve o gás carbônico, faz o processo da fotossíntese e libera no ambiente o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, né? Os seres heterótrofos, ao contrário dos autótrofos, eles não produzem seu próprio alimento. O que é que eles precisam fazer para se alimentar? Eles precisam se alimentar de outros seres, como animais, né? No caso, nós, né? Seres humanos, animais, plantas, protozoários, até mesmo fungos. Eles não produzem seu próprio alimentos, né? São chamados de heterótrofos. Esses heterótrofos, né? Eles se dividem em 3 grupos, que são os carnívoros, que se alimentam apenas de animais, né? Apenas de animais. Os herbívoros, que são aqueles que se alimentam exclusivamente de seres de origem vegetais, e os onívoros, que tanto se alimentam de vegetal como de animais.
Nós, seres humanos, por exemplo, nós somos onívoros, né? A maioria, porque a gente tanto se alimenta de carne como de outros animais. Algumas pessoas fazem a opção, né, para se alimentar só de alimentos de origem vegetal, né? Mas a maioria de nós somos onívoros, né? Então, esses seres, eles também vão se dividir em consumidores e decompositores. Isso numa cadeia alimentar. Então, na cadeia alimentar, ela é constituída de seres produtores e consumidores. Lembrando, a base de uma cadeia ou uma teia alimentar é o produtor. Ele é o primeiro porque ele produz. Então, ele é a base da cadeia porque ele vai servir de alimento para outros seres. Então, uma cadeia alimentar ela é bem simples. Ela é formada apenas um ser de cada segmento. Por exemplo, numa cadeia alimentar eu vou ter uma planta, aí eu vou ter um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário. E ela vai encerrar sempre com os fungos e bactérias. Que os fungos e bactérias, eles são chamados de seres decompositores. Por quê? Porque eles se alimentam da matéria morta. Mas isso é importante, por quê? Porque são eles que mantêm a matéria orgânica, eles degradam essa matéria orgânica nessa composição, certo? E eles são importantíssimos. Para quê? Para a fertilidade do solo. Então, os seres primários são aqueles que se alimentam do produtor. O secundário vai se alimentar do primário. O terciário vai se alimentar do secundário e assim vai. Isso é chamado de nível trófico, né? O nível trófico, essa palavra quer dizer a nutrição, onde um ser se alimenta do outro para obter energia. As teias alimentares, na verdade, elas são o quê? São um conjunto de cadeias. Então, uma teia alimentar, eu vou ter várias cadeias incluídas nela. Por exemplo, uma planta, ela vai servir de alimento não só para um ser, mas na teia alimentar ela vai servir de alimento para outros seres. Por exemplo, uma planta, ela vai servir de alimento para um rato, para um gafanhoto. Aí esse gafanhoto, esse rato, ele vai servir de alimento para uma cobra, para um gavião. O gafanhoto, ele pode servir de alimento para uma perereca, para uma aranha. Ou seja, vai ser várias cadeias alimentares em uma só, tá certo? E também nós vamos falar sobre desequilíbrio, porque tudo na natureza, gente, é organizado. A teia alimentar, a cadeia alimentar é essencial para que a vida permaneça. Os seres precisam obter energia e eles obtêm energia dessa forma. E esse desequilíbrio ambiental, ele é decorrente de interferências que o homem, muitas vezes causada pelo homem, né, onde há um aumento ou uma diminuição do número de indivíduos de uma espécie. Bom, falando sobre relações ecológicas, né, existem dois tipos de relações no ambiente, que são as relações harmônicas e desarmônicas, que hoje a gente chama também, né, foi dividida em outros grupos, que são as relações interespecíficas e as relações intraespecíficas. Existe uma diferença na escrita dessas palavras, viu? Interespecífica e intraespecífica. As interespecíficas, elas ocorrem em indivíduos de espécies diferentes. Então, nós temos alguns exemplos aí, como, por exemplo, predação. A predação são indivíduos de espécies diferentes, como eu já falei para vocês. Existe o predador e a presa. Nesse caso, o que é que acontece? O predador, ele caça a presa para poder se alimentar. E apenas ele é beneficiado. Então, essa relação, ela não beneficia os dois, ela só beneficia um, que no caso é o predador. Na herbivória também é assim. Existe uma relação desarmônica entre seres diferentes, onde existe um animal e uma planta, um vegetal. Então, o animal, ele se alimenta dessa planta. Então, ele é beneficiado, porque ele obtém o alimento, mas a planta não.
Outro caso é o parasitismo. No parasitismo, existe dois indivíduos que são também de espécies diferentes, que são os parasitas e o hospedeiro. O parasita é o que vive à custa do indivíduo, é o que vive à custa do hospedeiro. Nesse caso, ele obtém alimento, abrigo e proteção. Nós temos dois tipos, os que se localizam no interior do corpo do hospedeiro, que é chamado de endoparasitas, que no caso são as vermes, por exemplo, né? As vermes que ficam, né, no nosso intestino, no nosso organismo. E os ectoparasitas são aqueles que ficam fora do organismo, mas que ficam se alimentando, sugando o nosso sangue, no caso do piolho, dos carrapatos, né? Nós temos também o mutualismo, que é outro, o inquilinismo, o comensalismo e a competição interespecífica. No mutualismo, alguns seres mantêm essa relação e todos eles são beneficiados, certo? No caso das abelhas, que ela põe sobre a flor, alimenta-se do néctar e, ao pousar na flor em busca de alimento, né? Ela também fica coberta com pólen e vai fecundar outras plantas. Então, nesse caso, o mutualismo, os dois são beneficiados. Nós temos o inquilinismo, são também espécies diferentes em que um indivíduo usa o corpo de outra espécie para obter suporte ou abrigo, mas que não prejudica o outro. No comensalismo, nós temos o exemplo da rêmora e do tubarão, que a rêmora, ela se alimenta do resto que cai da boca do tubarão, dos alimentos, mas ela não prejudica o tubarão e ela é beneficiada. E nós temos a competição interespecífica que ocorre entre espécies. Nesse caso, essa relação ela é desarmônica, viu? Porque ambos, né, somente um sai vitorioso. No caso, por exemplo, quando seres da mesma de espécies diferentes, eles disputam alimento, água, abrigo. Então, essa competição interespecífica é entre seres de espécies diferentes, ok? Agora a gente vai ver as intraespecíficas. Nós falamos das relações interespecíficas, que são com espécies diferentes, certo? São relações do ambiente, mas entre espécies diferentes. As intraespecíficas são indivíduos da mesma espécie. Nós temos 3 exemplos aí. A competição, que ela tanto ocorre com seres de espécies diferentes, que é interespecífica, como ocorre em seres da mesma espécie, que aí é intraespecífica. No caso, essa competição ela vai acontecer também por conta de alimentos. Seres da mesma espécie podem disputar alimento. Por exemplo, os urubus, né? Eles podem muito bem brigar entre si ali, disputando aqueles alimentos. Alguns cervos, alguns animais que brigam por conta da fêmea para a reprodução, né? São seres da mesma espécie. Isso é uma competição em que os dois não vão ser beneficiados, só um vai ser beneficiado, né? Aí nós também temos outro exemplo de sociedade, gente, que eu acho muito maneira. É a relação que eu acho mais maneira, essa sociedade. Porque nós, seres humanos, também éramos para viver dessa forma. Na sociedade, os indivíduos, eles se ajudam mutuamente, ou seja, há uma ajuda entre si, para que garanta a sobrevivência daquele grupo. Então, a divisão de trabalho entre os seres que participam daquela colmeia, né? Ou daquele, como é que se diz? Daquele formigueiro. Então, há uma divisão de trabalho entre eles. E algumas espécies de abelhas e de formigas, por exemplo, são insetos sociais. Eles dividem o trabalho, né? Por exemplo, as abelhas têm a rainha, que a função dela é a reprodução. Os zangões, né, que defende a colmeia, que procura alimento, né? E os zangões, eles são os machos que são encarregados de fecundar as fêmeas.
E as operárias, aí sim, elas são responsáveis de cuidar de toda a colmeia. É uma divisão de trabalho, né, gente? Muito organizado, né? Então, sociedade, ela é uma relação entre seres da mesma espécie, por isso que é intraespecífica, em que os seres são organizados para poder sobreviver. Cada um faz sua parte. A colônia é outro tipo de relação ecológica intraespecífica. Os indivíduos, eles trabalham juntos também para garantir a sobrevivência. Só que nesse caso não tem divisão de trabalho como na sociedade, certo? Os integrantes, eles vivem unidos fisicamente, ou seja, eles se unem, eles ficam juntos um do outro. Um exemplo é o coral cérebro, né? Nesses corais, os animais, eles ficam unidos fixamente e trabalham em conjunto para a sobrevivência do grupo. Ou seja, eles se unem, se juntam, né, para poder sobreviver, certo?